Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo um pouquinho diferente de um mini bolo para você ganhar muito dinheiro. Por que eu falo isso? Porque um mini bolo automaticamente ele tem menos custo e também você pode vender por um preço mais acessível, né? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas dicas para vocês venderem esse bolo e você pode sim viver da confeitaria vendendo mini bolos, tá bom? Então esse vídeo vai ser exclusivamente falando sobre o mini bolo, que esse bolinho aqui que eu fiz tem 10 centímetros por 10 centímetros, tá? Ele é bem pequenininho, mas é uma gracinha e te garanto que vai surpreender os seus clientes, tá bom? Então nós vamos lá começar esse vídeo agradecendo primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de trazer essa dica para vocês e essa possibilidade de uma renda para você viver da confeitaria, tá bom? Então vamos lá? Então, começando com esse bolinho fofo aí, que tem 10 por 10, é bem pequenininho, tá? Tô mostrando pra vocês aí, porque realmente é bem pequenininho. E esse bolo eu fiz em uma forma, tá? Que ele é 20 centímetros, é uma forma retangular, bem pequenininha, tá bom? Ela tem 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, né? Então, ou seja, a gente consegue fazer uma massa de bolo, eu divido e consigo fazer 2 bolos. Então, já começa aí, né, a nossa economia, para que seja um bolinho baratinho, né? Mas também seja um bolo bonito, gostoso também, né? Que isso é muito importante. Então, como eu sempre faço, a gente a pré-camada. Esse bolinho aí, eu tô mostrando pra vocês, mas esse bolinho foi um bolinho que eu fiz aqui. Como eu já falei pra vocês no canal aqui, a gente faz um bolinho de brinde, né? Pros nossos clientes. 2 vezes por mês aí a gente faz um bolinho pequenininho desse aí pra presentear os nossos clientes, né? A gente sorteia esses bolinhos. Então, é uma dica legal pra vocês também, pra você sortear aí pros seus clientes. Você ganha o seu cliente, né? E também pra você fazer como renda, né? Na confeitaria, você ter como renda aí, que é o bolinho baratinho, tá? Então, ou seja, basicamente, em um bolo que eu faria aí, né? Um bolo, eu consegui fazer 2. Eu só mudei a forma que eu utilizo, né? Eu sempre utilizo aqui a forma redonda para fazer uma massa, né? A massa mais simples que eu faço aqui, a menor que eu faço. Então, eu utilizei uma massa e só coloquei numa forma retangular, tá bom? Não a redonda. E depois cortei no meio, né? E fiz aí esse bolinho. O recheio é a mesma coisa. Eu utilizei 1 por 1, né? O que eu falo quando é 1 por 1? É 1 por 1, uma caixinha de leite condensado ou mistura láctea, né? A gente utiliza também mistura láctea aqui para uma caixinha de creme de leite. Então, ou seja, é bem pequenininho, é bem pouquinho, né? A gente fazer esse bolinho, tá? E uma coisa muito interessante desse bolo é que por ele ser baratinho, por ele ser pequenininho, você chama a atenção do seu cliente, porque o cliente pensa o quê? Poxa, é baratinho, dá para me comprar, são poucas pessoas que vão comer, né? Então você tem essa possibilidade, tá? Por que eu falo para você que é importante você ter uma noção do seguinte: como você vai ter que dividir o seu bolo, você consequentemente tem que fazer 2 bolos. Então você precisa avaliar isso, né? Porque você não pode simplesmente jogar o restante do material fora, né? Isso é muito importante que você pense. Então, como que você vai fazer isso? Você vai vender de uma forma, você vai fazer esse bolo e vai direcionar para os seus clientes, né? Vender, oferecer para os seus clientes ou por encomenda. Você tem que pensar nisso tudo, tá? O lucro do seu trabalho, né? Você tem que botar na ponta do lápis, tá? O lucro, o custo, é muito importante você pensar nisso tudo. Eu trouxe essa proposta para vocês aí, para vocês avaliarem se vale a pena, se para você é interessante. Eu vou dar como exemplo nosso aqui, tá? É um bolinho muito bonitinho, vale a pena vender, porém para nós aqui, pra gente assar, para fazer, para nós aqui é um pouco complicado, né? Porque a gente teria que fazer 2 bolinhos. A gente pode vender na vitrine aqui também, porém na minha cidade aqui, a saída desse tipo de bolo aqui na vitrine é muito pouca. Então você precisa avaliar isso tudo, tá bom? Antes de você fazer um produto. Estou trazendo uma proposta porque é interessante, vale a pena, mas você precisa avaliar isso tudo, tá bom? Você precisa ver o que é bom para você, tá bom? O que pode ser bom para mim, talvez não seja para você. Então precisa avaliar isso tudo. Mas é um bolinho simples e como vocês podem ver, sempre faça a pré-camada. Eu fiz a pré-camada aí, mesmo sendo nessa forminha aí de plástico, né? Porque esse bolinho, como eu falei pra vocês, é de um sorteio que a gente fez. Então, assim, mesmo que seja qualquer circunstância, faça a pré-camada, porque você ajuda aí a nivelar o seu bolo fica niveladinho, tá? Então isso é muito importante, isso ajuda bastante, tá? E aí eu tô utilizando um bico de confeitar, por quê? Porque no caso, eu poderia utilizar a espátula se fosse numa bandeja plana, né, lisinha, mas como é nessa embalagem aí, eu poderia colocar debaixo um pratinho de isopor e fazer espatulado, mas eu não optei por essa forma, achei que foi mais fácil dessa forma aí, e fica mais barato também no seu custo, se você for pensar na sua mão de obra, tá? Porque você espatular um bolo quadradinho, né? No caso esse é quadrado, dá um pouco mais de trabalho. Então precisa avaliar isso tudo. Se você quer vender esse bolo mais baratinho, você
precisa fazer algo que seja um pouco mais em conta, por mais que seja linha e fica bonitinho, mas precisa ser um pouco mais em conta, tá? Você não pode exonerar muito, colocar muito custo nesse bolo, senão ele vai ficar caro, acaba não valendo a pena, beleza? Então aí fiz a decoração com o bico de confeitar, vou com um bico M só pra dar um detalhezinho, né? Pra fazer um bicozinho, umas rosetas em cima, que o povo gosta de roseta, é impressionante, o povo gosta, né? Então vale a pena você fazer aí, tá? Esse bolinho é bem levinho, tá? É um bolinho bem pequenininho, bem levinho, mas, por exemplo, você conseguiria ir para umas 5 pessoas comer tranquilamente. Então você pode trazer isso como opção para o seu cliente, tá? Olha, eu tenho um bolinho pequenininho, tenho um bolinho... O nosso aqui que a gente faz, o menor que nós fazemos, ele dá em média 1,8 kg, que é o diâmetro de 15 centímetros tem um diâmetro, né, de 15 centímetros e 10 centímetros de altura, é o menor que nós fazemos aqui. Mas, como eu disse pra você, o que é bom pra mim, talvez não seja pra você, talvez você queira fazer esse pequenininho, talvez você queira fazer só maiores, então depende muito, tá? Mas sobre a questão de ganho, né, de você trabalhar, né, você ganhar com a confeitaria, é tudo questão de você planejar, né, de você tirar o seu ganho, tirar o custo. É importante que você pense nisso tudo, beleza? E aí eu faço um detalhezinho mesmo, só para dar um charme, né, nessa charme com bico M. Vocês podem perceber que com apenas 2 bicos aí eu consegui decorar todo o bolo, né? Bico M e o bico folha. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mostrei para vocês, não vi, mas é o bico folha que eu utilizei para fazer essa lateral dele aí, tá? O bico folha, simples. Um bico folha que você faz e é uma decoração super fácil e tranquila, né? Que facilita aí, né? Na correria. E também, como eu falei, você tem menos custo de mão de obra. Fica mais rápido você fazer um bolo desse. Então, o bolo fica ainda mais baratinho, tá bom? Então, eu vou colocando umas borboletinhas aí de papel, né? Que você pode incluir também. São baratinhas. Se você tiver como fazer, né? Essas borboletas, ou se você mandar imprimir, numa folha são quantas borboletas? São bastantes, né? Você consegue colocar um preço aí bem tranquilo, né, nas borboletas para você acrescentar nesse bolo. E se você também quiser borboleta, né, você pode fazer com outras decorações também. Aí é só um exemplo para você, tá bom? Mas é isso aí, essa proposta eu queria deixar para vocês, que é possível você ganhar dinheiro com algo mais baratinho, porém, né, você precisa colocar tudo na ponta do lápis, não se esqueça disso, tá bom? Mas é essa aí a decoração, espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por você que assistiu até aqui. Se não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like aí para nós, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima. Tchauzinho!